Cuidados pré-concepcionais durante a gravidez e pós-gestação. As recomendações atuais sobre gravidez e doenças reumatológicas enfatizam a importância de planejamento adequado e controle da doença e o acompanhamento contínuo. O cuidado começa no período pré-concepcional. A avaliação pré-concepcional deve ser cuidadosa e individualizada, incluindo alguns pontos essenciais. É importante analisar o impacto da atividade da doença naquele momento, já que doenças ativas aumentam o risco de complicações durante a gestação. Também deve-se investigar a presença de alguns anticorpos, autoanticorpos, com potencial de causar manifestações no feto, como os autoanticorpos anti-Rho e anti-La, e podem estar associados ao bloqueio cardíaco congênito. Outro aspecto fundamental é a revisão das medicações em uso no momento, identificando aquelas que são seguras e aquelas que precisam ser suspensas ou substituídas antes da concepção. Além disso, é necessário avaliar a função de órgãos, especialmente rins, pulmões e sistema cardiovascular, pois alterações nesses podem impactar diretamente desfechos na gestação. Toda essa análise deve ser integrada para estimar o risco tanto para a saúde materna quanto para a saúde do bebê, permitindo um planejamento mais seguro da gravidez. Um dos pontos mais importantes é o controle da doença. Recomenda-se fortemente que a paciente esteja em remissão ou baixa atividade por pelo menos 6 meses antes da concepção. A presença de doença ativa e o uso contínuo de corticosteroides, principalmente em altas doses, estão associados a desfechos adversos maternos e fetais. Outro aspecto essencial é a transição medicamentosa. Pacientes em uso de medicações incompatíveis com a gravidez devem ser transferidas para alternativas compatíveis, com tempo suficiente para a concepção, geralmente vários meses antes. Durante a gestação, é fundamental manter o controle rigoroso da doença. O acompanhamento deve ser feito de forma conjunta com o reumatologista, especialistas em obstetrícia, medicina materno-fetal e outros profissionais conforme necessário. Algumas situações exigem atenção especial. Pacientes com anticorpos anti-Rho, anti-La necessitam de monitoramento adicional devido ao risco do bloqueio cardíaco congênito que esses anticorpos podem causar no bebê. Em relação à profilaxia durante a gestação, algumas medidas podem ser indicadas de forma individualizada, principalmente em pacientes com maior risco de complicações. Pacientes com lúpus, por exemplo, em determinadas situações, podem se beneficiar do uso de aspirina em baixa dose, geralmente iniciada no primeiro trimestre, com o objetivo de reduzir riscos de pré-eclâmpsia, uma complicação que pode afetar tanto a mãe quanto o bebê. Já em pacientes com histórico de síndrome antifosfolípide, esses devem ser avaliados de forma criteriosa quanto à necessidade de terapia anticoagulante durante a gravidez. Essa condição está associada a maior risco de eventos trombóticos e complicações gestacionais. O uso de anticoagulação, quando indicado, contribui para melhorar os desfechos maternos e fetais. Caso ocorram crises da doença reumatológica durante a gestação, é necessário realizar escalada terapêutica. Podem ser utilizados medicamentos imunossupressores e alguns outros medicamentos conforme a necessidade. Também agentes imunobiológicos quando indicados, mas é importante salientar que, com o controle adequado da doença, a chance de crise ocorrer durante a gestação é baixa. No período pós-gestação e lactação, a amamentação deve ser encorajada, sempre quando possível, e mantendo o controle da doença com medicações compatíveis. Entre as medicações compatíveis com a amamentação, a hidroxicloroquina, inibidores de TNF, rituximab e corticoides podem ser utilizados. Existem outras medicações que podem ser utilizadas também, mas com recomendação condicional, e essas devem ser avaliadas com cautela e verificada a real necessidade. Por fim, em relação à vacinação do bebê após o nascimento, isso pode variar conforme as medicações usadas durante a gestação. Bebês cujas mães utilizaram certolizumab, por exemplo, podem seguir o calendário de vacinação normalmente, sem a necessidade de alterações. Já nos casos em que houve uso de outros medicamentos imunobiológicos, principalmente no segundo e terceiro trimestre, pode ser necessário adiar algumas vacinas específicas, principalmente aquelas vacinas com vírus vivos, nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Como mensagem final, queria dizer que o manejo adequado de todas essas fases, antes, durante e após a gestação, está diretamente associado a melhores desfechos maternos e fetais.